Vamos trazer Big Tech aqui para o nosso quadrado? Vamos falar sobre este mundo das Big Techs que está no nosso celular, que está no computador, no tablet, que faz a diferença nas nossas vidas. Você já contou quantos aplicativos você tem em seu celular? E quando você vai baixar, se inscrever num site, num aplicativo, baixar um aplicativo, você lê o contrato, todas as linhas? Fala a verdade. Ou você faz assim, ó, você passa, vai lá, aceito. Existem muitas regras para cada empresa. E existe o olhar macro de observar como é que essas redes sociais se comportam, o que é um parâmetro aqui para o Brasil, como é que tem que ser essas regras, se tem um crime na hora que denúncia é ótimo, que tem denúncia, né, mas que denuncia algo, como é que a empresa tem que reagir. O debate sobre o tema está de volta, desde que foram publicados 2 decretos presidenciais que ampliam a responsabilidade das plataformas. De acordo com essas novas normas, as Big Techs devem, por exemplo, retirar conteúdo criminoso do ar. E já tente fazê-lo, né? Mas existem algumas determinações novas sobre isso. E criar ações preventivas contra fraudes e violência. Então, você, mulher, fez uma denúncia porque tem uma imagem de nudez sua sendo compartilhada. A nova regra diz, por exemplo, a Big Tech recebeu a sua denúncia às 11 horas da manhã, ela tem 2 horas para excluir isso da rede social. Em 2 horas já tem que limpar isso, tirar da rede social em questão. Então, até 1 da tarde já teria de estar fora do ar. Eu dei aqui um exemplo, existem vários. Especialistas no assunto, muitos dizem, é isso, temos que caminhar por aí. E um outro tanto diz, isso não está bom. Porque quem vai fiscalizar? Vai ser uma caça às bruxas? Como é que vai ser isso? Parlamentares dentro do Congresso também não estão confortáveis. E aí criaram grupos de trabalho para analisar essas regras, apesar de terem vários parlamentares que estão super de acordo e apoiando tudo isso. Vamos trazer um professor para a conversa? Professor, olha, a sua missão aqui, apesar de ter muito conhecimento, né, para fazê-lo tão bem, mas é uma missão complicada, né, porque a gente observa um cenário que é sensível, que a gente precisa, sim, proteger mais as nossas crianças, nossos idosos, adolescentes, mulheres, homens, todo mundo, mas a forma é o debate. Professor Ricardo Campos, eu treinei aqui, viu, professor, a pronúncia da universidade em Frankfurt, que é Goethe, Universidade em Frankfurt, e diretor do Legal Fronts Institute. Professor, bem-vindo. E aí, por onde o senhor quer começar nesse olhar dessa caminhada importante de regulamentação, mas entender os limites? Obrigado, Elisa. É sempre uma honra estar aqui com vocês na CNN, debatendo um tema tão central hoje no Brasil e no mundo, né? Então, a regulação das redes sociais, na verdade, é a regulação do discurso público. Então, ele exige, de fato, um debate profundo e uma regulamentação detalhada, para que não fique muito aberto. Mas, nesse primeiro momento, eu vou deixar para você, Elisa, para você direcionar a pergunta para mim. Eu vou chamar só a atenção que a gente começou com o marco regulatório brasileiro com uma decisão do Supremo Tribunal Federal de junho de 2025, que declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, o debate brasileiro ele começa com o Supremo com uma mudança do paradigma de responsabilidade. E agora os decretos presidenciais criam outro arcabouço baseado nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Aí eu vou deixar agora para você me fazer as perguntas para a gente direcionar da melhor forma o debate. Perfeito. Vamos então por esses decretos presidenciais, porque por mais que nós vejamos os discursos muitas vezes, não é sobre partido, não é sobre política, é sobre como é que a gente protege a nossa gente. Mas um decreto é feito por um integrante de partido, né? Às vezes é um ministro que exatamente não está num partido, mas faz parte de um governo que pertence a um movimento político. Como é que a gente distancia isso, professor? E de quem é a última palavra, né? Quem que é o moderador para olhar e pensar, não, isso aqui tá bom, isso aqui... Como é que a gente faz para aumentar a regulamentação sem ter que ficar judicializando tudo? Elisa, essa é uma pergunta muito importante. Eu gostaria de chamar a atenção e dar um passo atrás. O Brasil optou por iniciar o debate pelo judiciário, pelo
Supremo Tribunal Federal e finalizá-lo no Executivo. E um tema tão central para as democracias, né, que constitui a forma como as pessoas se expressam e constituem e constroem a formação da opinião pública, ela deveria necessariamente começar ou finalizar no Congresso Nacional, que é onde a gente tem a legitimidade democrática, o voto popular. Então, eu não vejo tanto problema em ter começado no Supremo Tribunal Federal, mas ela não poderia ter terminado no Executivo. Ela teria que ter terminado no Congresso Nacional. O Congresso deveria ter editado uma lei, debatido a decisão do Supremo Tribunal Federal e aí criado um texto mais robusto, detalhado, até onde vai, até onde não vai. Então eu queria chamar a atenção para esse desenvolvimento, que é um novo regime, uma nova arquitetura institucional que é perigosa de se institucionalizar. Se todo o debate central na democracia brasileira iniciar no Supremo Tribunal Federal e terminar no Executivo, a gente acaba deslegitimando ou tornando o Congresso Nacional uma figura secundária ou terciária dentro da arquitetura democrática brasileira. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para esse desenvolvimento que, na verdade, excluiu o Congresso Nacional do debate central da estruturação da esfera pública brasileira. Professor, até antes, desculpe, Matheus, já vou até te passar a palavra, mas só para pegar um gancho aqui, é o Congresso que tem de decidir e tudo mais. Aí quando a gente põe uma lente de aumento no Congresso, a gente vê um pouco de, não vou entrar nesse assunto. Ah, mas isso é sensível. Não, acho que esse projeto de lei não convém. E aí muitas vezes a gente, enquanto população, fica achando, primeiro que tudo é pautado pelo dinheiro, porque você está falando sobre grandes empresas que têm muito dinheiro e tem uma galera que não quer mesmo entrar pisar em ovos nisso aí. E também porque tudo fica embasado a uma grande estruturação com o olhar eleitoral. Com o seu olhar conhecedor, o senhor que observa não só o Brasil, mas o mundo também, né? Como é que a gente consegue avançar nisso? Porque se o Congresso também não se movimenta, a gente corre para onde? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, de fato, pela forma como o debate brasileiro se estruturou dentro desse tema em específico. Mas a regulação brasileira, apesar de ter seguido um caminho não parlamentar, ela se baseou em alguns pontos no Digital Services Act, que é a regulação europeia sobre o tema, que passou por todos os âmbitos deliberativos da União Europeia e foi sancionado e já está em vigor. A discussão na Europa começou em 2017 na Alemanha, com uma lei, não uma decisão da Corte Constitucional Alemã. Então, aqui no Brasil, a gente trouxe algumas características do DSA e muitas outras não. Mas um ponto positivo, a regulação ali dos decretos, ela foca em categorias específicas de conteúdo, e são 8. Então, a gente tem conteúdo ligado a terrorismo, a incitação à automutilação, discriminação, crimes contra as mulheres, que é muito importante, crimes sexuais contra menores, tráfico de pessoas. E o que eu acho aqui que seria âmbito para uma margem de discricionariedade interpretativa é a categoria atos antidemocráticos. Aqui sim, a gente não tem um conceito muito aberto, a gente não tem uma capacidade de delimitar de forma concreta o que seria. Então, ela é muito larga e dá uma margem muito grande para poder decisório no caso concreto. Perfeito, importante em ouvirmos o professor Ricardo Campos. Matheus, por favor, venha para a conversa. Doutor, obrigado por estar aqui conosco nessa manhã de feriado, um assunto que, como a Elisa disse, rende muita polêmica. Eu queria saber do senhor, na sua visão, qual é o modelo ideal? Muito do debate gira em torno de qual seria o órgão capaz de fiscalizar. Já houve a proposta da criação de um novo órgão, aqui houve a proposta, eu digo, perante o Congresso Nacional. Houve a proposta também de transformar a Agência Nacional de Proteção de Dados nesse órgão que faria o trabalho. Há críticas da oposição de que o governo estaria empoderando a Advocacia Geral da União nesse setor. Qual é o modelo que o senhor considera ideal? Qual seria o órgão? Teria que criar um novo? Quem poderia desenvolver e atuar nesse sentido aqui no Brasil? Nesse ponto, a questão de criar um novo órgão é complicado, porque exige-se dele
né, do ponto de vista fático, uma curva de aprendizagem. Então, se você cria um órgão agora, depois de 10, 15 anos, ele tem uma estrutura, tem uma robustez, um diálogo institucional, e então a experiência, ela demora um tempo a ser acumulada. Então, criar-se um órgão novo para isso seria talvez contraprodutivo. O debate girou em torno, seria a Agência de Proteção de Dados ou a Agência de Telecomunicações, que tem o maior quadro hoje no Brasil. A Alemanha escolheu para a regulação do Digital Services Act, né, a regulação das redes sociais na Europa, escolheu a Agência de Telecomunicações. E o Brasil, agora no decreto presidencial, escolheu a Agência de Proteção de Dados, que é uma agência que agora já demonstra cada vez mais um arcabouço sólido, uma estrutura sólida de funcionários, de colaboradores. Então, eu acredito que a ANPD hoje seja, sim, uma boa escolha, e sempre chamando a atenção que deve se criar aí medidas procedimentais, né? A gente não está falando aqui, e voltando à pergunta da Elisa, de uma censura no sentido tradicional, porque há sim dentro do decreto algumas margens para recursos, né? A notificação, por exemplo, Matheus, ela não vem aqui, a notificação ela é privada e vai para a plataforma, então ela não é uma notificação que vem do Estado. Isso já é um bom avanço e é uma aproximação com o debate europeu. Então tem alguns mecanismos que ajudam, de alguma forma, a equilibrar uma possível externalidade negativa desse tipo de regulação. Mas chamando a atenção também dentro dessa questão, e voltando à questão da Elisa, questão da judicialização, né? É lógico que esse modelo europeu ele é pensado por um judiciário europeu, né? Então, o que preocupa é essa margem de discricionariedade muito grande de alguns conceitos, e também a questão do Brasil, né, do regime constitucional brasileiro, dá uma importância muito grande e um poder muito grande para decisões monocráticas. Enquanto que essas decisões, por exemplo, sobre remoção de conteúdo, bloqueio de plataforma, deveria ser uma decisão do colegiado do Supremo Tribunal Federal, onde o próprio tribunal estaria exposto de forma positiva a uma justificação perante a sociedade como um todo. E esse risco de decisões monocráticas, pequenas unidades, ela tem uma capacidade de tornar um pouco arbitrário e um pouco random, né, de quem vai ser sorteado ou não para determinado conteúdo, sendo que esse é o conteúdo, é o tema central nas democracias, porque essas plataformas digitais, essas big techs, esses aplicativos, são de fato a infraestrutura da comunicação da população, como a Elisa bem lembrou. Hoje a gente praticamente acorda e dorme usando todos os aplicativos para todas as nossas esferas da vida. Como é que o senhor avalia, e até posso perguntar um pouco mais sobre, o senhor disse dessa agência de telecomunicações na Alemanha, né, que no Brasil aqui é com a agência de proteção de dados. Para entender um pouquinho mais sobre isso, então eles fiscalizam de fato? E aí eu caminho para uma outra questão. Então a gente tem que ter no olhar do senhor uma fiscalização, mas aí também entrando em outro, é tudo tão sensível, né, que a gente vai aqui, todas as frases que a gente coloca são difíceis, mas por isso que é ótimo ter o professor por aqui. Porque, por exemplo, você tem uma criança que está na rede social, e aí até tirando aqui o debate sobre onde é que estão os responsáveis desta criança, que não estão vendo o que essa criança está fazendo, tá? Tem esse debate que é bem grande. A criança está lá com o celular e, de repente, ela está passando por uma violência sexual. Quem é que deveria fiscalizar para falar, rede social, se isso aqui está acontecendo, vocês não estão vendo? Teria que ser uma agência, mas não exatamente essa agência. Enfim, não sei se eu fiquei muito confusa aqui na pergunta, professor. Não, acho que é ótima pergunta. E a ideia central de alocar dentro de uma agência reguladora ou uma agência de proteção de dados dar, de alguma forma, institucionalidade e transparência também para a aplicação, no caso, não é lei no Brasil, seria do regulamento e da decisão do Supremo. Então, dá uma segurança maior, uma institucionalidade maior, que se você não tiver agência, provavelmente isso vai cair no juiz de primeiro grau, juiz de segundo grau, isso vai ser manejado, o texto legal vai acabar sendo manejado no sentido prático ou administrado
pelo judiciário e não pela agência reguladora, né, por uma instituição concreta. Então, a decisão de estar numa agência é importante, mas essa agência ela tem que estar completamente blindada de interferências políticas, porque ainda mais agora, em ano eleitoral, qualquer interferência política, de um lado ou do outro, significa um grande impacto negativo para a sociedade, porque a opinião pública acaba sofrendo uma interferência que não a deixa aflorar e se desenvolver da forma democrática como a gente espera. Que conversa importante, hein? Que nós temos aqui com o professor Ricardo Campos. Professor, obrigada pela gentileza, obrigada por ter conversado com a gente. Só de curiosidade, o senhor está fora do Brasil ou está aqui no Brasil? Essa semana eu estou em Brasília, aqui com o Atos Bucão atrás de mim, então Pois é. É praticamente reconhecível no mundo todo a arte brasileira do Atos Bucão. Pois é, eu falei aqui de Frankfurt e tudo mais, falei, nossa, mas tem ali uma imagem artística tão semelhante com Brasília, então realmente a arte fala muito, né? A arte fala muito, muito bom. Professor Ricardo Campos, da Goethe Universidade de Frankfurt e diretor do Legal Fronts Institute. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, uma honra.